meus irmãos. Estamos aqui novamente para o nosso terceiro vídeo, nossa terceira aula do nosso módulo 7 do nosso curso de Umbanda. Nesse nosso vídeo, nessa nossa aula, nós vamos conversar sobre algumas palavras-chave e alguns materiais de trabalho, tá? Nós já conversamos nas nossas duas últimas aulas sobre o que é ser cambone, como é cambonear, como cambonear cada linha, como cumprimenta, como são as tratativas para falar com esses guias, materiais que você pode estar dando para eles, né? Fumo, bebida. Então nós fizemos esse apanhado já nas nossas duas últimas aulas. Nessa aula agora é assim: normalmente os guias eles trazem algumas palavras um pouco diferentes do nosso cotidiano, às vezes desconhecidas. Então esse vídeo é para tentar trazer um pouquinho dessas palavras, um pouquinho dessa prática para poder auxiliar o ato de cambonar, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos de palavras diferentes, a primeira coisa que nós temos que levar em mente é: nem todos os espíritos que chegam em um terreiro são nativos brasileiros e são conhecedores da língua portuguesa. Então eu quero tentar explicar para vocês o seguinte: a maioria dos espíritos são, sim, descendentes indígenas e descendentes de negros. A maioria. Mas não são todos. Ainda nós temos espíritos descendentes do Ocidente, descendentes da Europa, da América do Norte, da Oceania, da África, enfim. O que acontece? Alguns desses espíritos, eles conseguem trazer para nós a linguagem que eles tinham, eles conseguem trazer algumas palavras, um pouco da entonação, algumas coisas assim. Porém, a hora que esse espírito se aproxima do médium, está incorporado, o espírito utiliza de toda a capacidade intelectual do médium que ele está incorporado e utiliza da linguagem comum que esse médium conhece para poder fazer uma boa comunicação. Então, não vai acontecer de chegar um espírito, digamos, um mestre do Oriente que nasceu, viveu, morreu na China, por exemplo. Ele não vai chegar no terreiro somente falando em chinês, falando em chinês e ninguém vai entender nada. Porque a Umbanda, ela além dela ser plural, então ela aceita todos os povos, aceita todos os espíritos, ela é uma porta aberta para todos, e seja material ou espiritual. Existe ainda uma outra situação. Nós temos uma visão humana de que tudo aquilo que nós sabemos está no nosso cérebro, está na nossa cabeça e fica lá armazenado. O espiritual, a linguagem universal espiritual, esse espírito, quando ele incorporar a mesma entidade, digamos que é o caboclo sete flechas, chefe da nossa casa, se ele incorporar em mim, ele vai usar o idioma nativo que nós temos aqui, a forma de comunicação que todos os membros entendam. Se esse mesmo espírito incorporar em uma pessoa lá na Rússia, por exemplo, se acontecer dele incorporar lá, ele vai utilizar da linguagem comum que ele consiga se comunicar naquele ambiente. Porque o espírito ele conhece as coisas, ele conhece os objetos, ele não precisa necessariamente conhecer todos os idiomas da Terra. Ele não precisa saber português, francês, inglês, espanhol, italiano, russo, mandarim, todos. Enfim, ele sabe o seu idioma universal. A hora que esse espírito se acopla em uma aura de um médium na Terra, ele utiliza a parte intelectual da pessoa, os conhecimentos que ela tem, para poder se comunicar naquele meio. Há situações em que aquele guia utiliza de uma linguagem própria, de uma linguagem conhecida por ele, linguagens antigas, latim às vezes até, porque é uma linguagem que ele tem, que ele sabe e ele traz junto. Mas por que espíritos, supondo que aquele espírito viveu na Europa, morreu lá, vem agora trabalhar aqui, por que ele não fala inglês? Porque se alguém pedir para conversar com ele em inglês, ele diz que não vai conversar assim. Pode conversar? Pode. No entanto, nós temos que levar outra coisa em mente. Ele utiliza do nosso corpo,
ele utiliza das nossas capacidades motoras, das nossas capacidades intelectuais. Pensa da seguinte forma: você tem uma deficiência física, certo? Você tem uma deficiência física. Digamos que uma das suas pernas ela não mexe. Digamos que ela está lá parada, tá bom? A outra mexe normal, dobra, e a outra fica parada. Parece que tem uma tala nela. Quando você incorporar, a sua deficiência física continua existindo, porque não é uma deficiência kármica, muito menos mental criada por você. É uma deficiência física. Está nesse corpo. Então o espírito ele não vai conseguir fazer essa perna dobrar, porque o corpo que ele está usando tem essa deficiência. O mesmo vai ocorrer com conhecimentos terrenos e com linguagens. Se a pessoa daqui, eu, Pai Jonathan, se eu não tenho conhecimento de francês, eu não conheço a linguagem francesa, eu não conheço nada, o espírito pode saber falar, ele pode trazer uma ou outra palavra, falar alguma coisinha. No entanto, a dicção, a manipulação, eu vou tentar falar da minha forma, tá? O treino das suas cordas vocais, o treino da sua língua, da boca abrindo, fechando, todo esse treino em si, o seu corpo tem que aprender a usar para poder falar aquela palavra com destreza, senão a palavra não vai sair certa. E muitas línguas exigem que, por exemplo, você vai falar uma palavra, a língua tem que estar lá no céu da boca, ou você tem que tirar por exemplo, eu vou usar aqui a palavra vermelho em espanhol. Eu não sei fazer direito, mas por exemplo, roro. Eu não consigo fazer, eu vou até colocar aqui, R-O-J-O, se eu não me engano. E não é todas as pessoas que conseguem ter a dicção das suas cordas vocais, bem como treinado todo sua musculatura, sua boca, para conseguir falar a palavra com eficiência. Então, é comum que essas entidades não usem uma linguagem desconhecida do seu aparelho, do seu médium, por causa disso, porque o corpo não é treinado. Senão ele vai falar, às vezes, pro ouvinte, não vai conseguir entender, porque a dicção da pessoa não consegue fazer. Mas a entidade conhece. Ela pode falar as palavras, se ela quiser, claro, né? Porém, quem estiver ouvindo talvez não entenda direito, entenderam? A forma da boca mexer, das cordas vocais vibrarem, pode não ter sido treinado, então pode não conseguir com eficácia. Bem, falamos disso então, nós já sabemos que esses espíritos eles podem nos trazer uma ou outra palavra, que é um pouco fora do nosso vocabulário comum, e nós precisamos saber como interpretar isso. A mais comum que nós encontramos é marafo, tá? Eu vou colocando aqui as palavrinhas para vocês em cima. O marafo é a cachaça, é a aguardente. Comumente se diz marafo, que é eu quero aguardente. Outra palavra, omi, O-M-I. Omi é água, tá? É água, se eu não me engano, omi é uma palavra iorubá, que significa água. Então vamos supor que o caboclo chega, filho, me traz um coité com omi. O que é omi, meu pai? Água, tá? Oti é cachaça. Tuia ou fundanga é pólvora, tá? Pólvora é usado para trabalhos de descarrego. Então tem uma energia ruim na pessoa, é feito um ponto riscado, colocado um ponto de fogo, que é chamado, que é pólvora, feito símbolos, e é queimado isso. Esse ponto de fogo eles chamam como tuia ou fundanga, que é pólvora, tá bom? Eu vou falar aqui as mais comuns que são usadas. Temos muitas palavras que os espíritos vão trazendo durante as giras, vão pedindo uma coisa ou outra, e compete ao cambono, compete à casa, fazer uma lista. Eu tenho no regimento interno do terreiro, eu tenho um dos segmentos, dos capítulos, que são as palavras utilizadas na casa. Palavras que os guias foram trazendo e eu fui colocando lá. Então, cada vez que eu renovo o meu regimento, eu vou lá e insiro as novas palavras que na casa está sendo usada. Outra palavra muito usada, mas é mais usada por médiuns, não tanto por guias, é o agô. Agô significa atenção, silêncio, prestem atenção.
eu quero falar, fiquem quietos, basicamente, tá? Temos mais uma, ajocô. A palavra ajocô, uma forma literal dizendo abaixe sua energia, fique quieto, tá? Vamos dizer de uma forma mais chula, baixa a bola, fica quietinho, fica aí na sua que eu vou falar, tá bom? Comumente, eu vejo só sacerdotes usarem do ajocô. Para que se usa o ajocô? Tá uma bagunça no salão. Digamos que tá todo mundo fazendo folia, falando alto, por exemplo, tá? Acontece algo assim, o pai de santo começa a ficar nervoso, irritado com aquilo, ele levanta e ajocô aos filhos. É uma ordem dele para que os filhos peguem um banquinho, senta, baixa sua cabecinha e fique ali quieto que o pai quer falar. Tá? É pouco usado, porque não há muito conhecimento da palavra, e o ajocô digamos que enquanto nós temos o agô, que seria um similar em, pessoal, faça silêncio. Agô, pessoal, silêncio. Tá? O ajocô ajocô, pessoal, cala a boca, fica quieto. Fica sentadinho, não abre sua boca, entendeu? Não que tenha esse contexto mais chucro, não é isso, tá? Não é bater, mas ele tem uma atitude um pouco diferente. Não é só fique quieto e me escute, fica quieto, me escute, baixa sua energia, senta, acalma, você está falando besteira ou você está muito, tá bom? É uma das palavras usadas. Nós já fizemos no nosso curso de musicalidade, já expliquei sobre corimba, já expliquei sobre ponto cantado. Ponto cantado são nossas cantigas. Então a entidade pode falar lá, puxa um ponto. Está dizendo que cante aquela cantiga. A entidade às vezes comenta assim, está no meio de uma consulta, e a entidade fala assim, filho, eu vou correr uma gira. Correr uma gira. O que ele vai fazer? Ele vai sair daqui, vai começar a ir nos terreiros, correndo nas giras ali. O correr uma gira significa que aquele guia, depois que acabar o trabalho, depois que ele voltar para o seu lado espiritual, ele vai ir atrás daquelas energias. Como assim? Ele vai atrás da pessoa, vai descobrir o que está rondando ela, vai ver se tem energia de outra pessoa, ele vai atrás daquela outra pessoa, ver quais são as intenções, se era só uma energia à toa. Não, tinha alguma coisa aqui, sim, ela acendeu uma vela, ele vai atrás de onde essa vela foi acesa, essa vela foi acesa na encruzilhada, vai até lá, descobre quem recebeu aquela vela, chegou lá, foi um Exu na encruzilhada, e ele conversa com aquele Exu, olha, filha lá acendeu uma vela para o senhor aqui, para poder atrapalhar a filha aqui, que foi me pedir ajuda lá. Então vamos fazer um acordo. O que aconteceu? Por que disso? É porque ela quer que a outra saia da vida dela. Então tá bom, eu tiro ela da vida, você tira da vida aqui, tudo bem, cada um segue seu caminho feliz, tá tudo em ordem porque uma tá atrapalhando a vida da outra. Certo? Certo, pronto, resolve. Então, em outras palavras, correr uma gira ir atrás de toda a situação, buscar o histórico, seria a palavra. Filho, eu vou correr uma gira dessa situação. A hora que eu estiver indo embora, eu vou ir atrás de todo o histórico do que está acontecendo na sua vida. Eu vou ir atrás para saber quem mandou, se mandou, da onde que vem, se você só achou na rua essa energia ruim, o que está acontecendo no seu serviço, da onde está vindo. Enfim, isso é o correr uma gira. Tá? Muito usado, muito usado. Tem uma palavra que é usada todo dia no terreiro é usada, que é o passe. Pode entrar para tomar um passe. Mas o que é o passe? O passe é o ato de uma entidade, tem várias explicações, né? Mas é o ato de uma entidade, um espírito ali, poder energizar em você e descarregar energias em você. É um resumo para quando a entidade com pessoa. O passe é muito mais do que isso. O passe pode ser dado até por uma pessoa e não por um guia. Bem, nós temos mais algumas coisas ali. Vibração das 7 linhas. Vamos fazer o momento do descarrego. As pessoas da assistência entram para tomar o passe com os espíritos que estão em terra. Os espíritos estão ali fazendo o cambona, auxiliando. E naqueles momentos, logo em seguida é cantado o ponto de descarrego. Naquele momento, não é bem uma palavra, mas é um contexto por trás disso. As entidades dizem para os filhos, passa a mão no seu corpo e se limpa. Mas por que disso?
Você não me deu o passe já? Por que eu tenho que me limpar? O descarrego, quando nós passamos a mão, fazemos todo aquele ritual assim, fazemos assim, vai embora. Existem resquícios de energia que ficam no nosso corpo que uma outra pessoa ou um outro espírito não tem permissão de tirar. Nós temos que conceder essa permissão. Então, a hora que nós passamos a nossa mão, assim, pelo corpo, tudo aquilo, vamos pensar da seguinte forma, para tentar explicar para vocês de uma forma bem legal. Você chegou no terreiro totalmente sujo de barro, é a sua energia ruim, tá? Chegou sujo de barro. A entidade vem, na hora do passe, ela pega uns baldes de água e vai jogando a água em você. E vai tirando o barro. Tá bom? Então ela joga água, daí joga um detergente e vai fazendo. O passe dela ali tá limpando você. No entanto, a entidade saiu, pode ter ficado várias coisas em você. Pode ter ficado excesso daquela energia que vem, vamos agora para a analogia, excesso de água. Pode ter ficado excesso daquele axé dado pelo caboclo, um detergente ali, tá? Pode ter ficado algum cantinho sujo. Então você, a hora que passa a mão, é como se você pegasse agora uma toalha, um pano branco, e você esfregasse no seu corpo e tirasse tudo que sobrou de resquício e jogasse fora. Entendeu? Então, é uma boa analogia isso. É igual um banho. Você toma banho, se lava, passa um sabonete, passa uma água porque você está sujo. Depois disso, você já põe a roupa? Não, você se seca. O se secar é passar a mão na hora do descarrego. É você tirar o restinho que ficou. E o restinho que ficou pode ser só a água com sabão, ou uma água já suja, ou ainda sujeira. Vai que você não se limpou bem, ou vai que a sujeira estava tão grossa que não foi. Então, o passar a mão pós-descarrego ele é muito importante, porque é você tirando o resto que ficou. Se a entidade tirou 90%, os 10% compete a você. Você tem que mandar embora isso também. Como fazer? Passar a mão pelo seu ori, pelos seus chakras, pode passar pelos seus braços, passa pelas suas pernas. Se quiser pode passar a mão assim, né, virada de costas assim nas costas também. E se concentre que leve tudo isso embora. E faz o movimento de desprender. Você pode fazer assim, ó, chacoalhar a mão no chão. Você pode fazer assim, tá? Você pode ir fazendo assim, ou fazendo estralando o dedo. O que importa é fazer o movimento que desprenda do seu corpo. E os únicos elementos do seu corpo que vão desprender nesse momento são suas mãos. Então precisa acontecer isso. Eu não vejo muitos terreiros hoje tendo, porque parece que as pessoas veem isso como um ritual apenas demonstrativo que estou me limpando, mas não é. Então eu até vou pedir que, se você está vendo esse vídeo, você é de um terreiro e sabe que os filhos não estão fazendo, peça que as pessoas da sua casa, seus irmãos, seu pai de santo, enfim, assista esse vídeo do minuto 16 para frente, mais ou menos, tá? É importante saber que existem rituais que acontecem em um terreiro que não são à toa, não estão lá só para enfeitar o terreiro, não estão lá só para fazer um momento, eles estão se descarregando, então a mãozinha ali é para fazer de conta que está descarregando. Não é isso. É um contexto de tirar o resto que ficou, o resquício que sobra da energia. É a mesma coisa que falar para a pessoa tomar um banho de descarrego e depois ela tem que tirar as folhas que ficaram no seu corpo. Tome um banho de descarrego. Agora você pega as folhinhas e tira. Ou você só toma um banho de descarrego, gruda tudo que eles matam em você ali e fica assim o resto do dia. Se ele é de descarrego, a folha tem que ir junto. É a folha que vai carregar junto com a água. É importante que saia. E como você tira? Você tira. Você passa a sua mão e tira, ou a sua toalha, e vai secando e tirando o excesso que ficou ali. É importante que aconteça, é importante que haja. Bem, esse vídeo era para nós falarmos de palavras usadas, tá? Palavras comumente utilizadas, materiais de trabalho. Materiais de trabalho eu falei a maioria tudo no nosso vídeo anterior, né? Na hora de falar como cambonear cada linha, praticamente eu já falei dos materiais ali ser usados. Nesse eu já fiz um apanhado um pouco melhor de como é o cambono durante a sua gira, do que ele vai escutar durante a gira. Tem mais algumas palavras aqui, vamos continuar lá. Toco. Filho, pega um toco para mim.
Você tem duas versões aqui. Ou você pega um banquinho, ou você pega uma vela. Entidades podem falar que o toco é uma vela. Então, filho, eu quero um toco verde. Aí você olha, mas os tocos do terreiro é tudo seco, é tudo marrom. Onde que eu vou achar um toco verde? É uma vela verde, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Vamos para mais algumas palavras lá. Nós temos ainda o bico, que eu já falei lá no nosso vídeo anterior, que é a chupeta. Então ele fala, tio, pega meu bico. É uma chupeta. Nós temos entidades que fumam o cigarro de palha, eles pedem um paieiro. Paieiro, cigarro de palha. Ou, um preto velho também normalmente, filho, tem um pretinho? Pretinho? Coité com café, um cafezinho. É o pretinho. Alguidar. Alguidar é comum. Se você já é um bandista, você já conhece. Alguidar é uma bacia de barro. É tipo um prato, um pouquinho maior, vou pôr aqui, ó, tá? De barro. Nós temos ainda o coité de barro, que é um alguidar pequenininho, que é usado para velas de 7 dias. Quartinha. A quartinha, tem terreiros que usam, terreiros que não usam, nós usamos. O amaci dos filhos, os seus assentamentos de pai de santo, mãe de santo, pai pequena, etc., servente de Exu, de caboclo, ficam em uma quartinha, que é assim, é um vasinho de barro. Fica tudo ali dentro, as ervas, a pedra, os elementos que forem necessários, a água, e fica ali guardadinho. Tem terreiros que põem no alguidar, sem problemas. A gente preferiu usar a quartinha porque fica tampada, e aí impede de bicho passar, de cair poeira, tá bom? Aparelho. Agora, essa palavra é muito boa, né? Aparelho, burro, cavalo. Que isso? Filho, meu cavalo não está muito bom hoje. Cavalo, meu pai? O senhor vinha de cavalo pro terreiro? Ué, como assim? Filho, meu burrinho, quando sair daqui, fala para ele tomar um banho de descarrego. Burrinho? Quem é burrinho? E agora? Essas palavras, aparelho, burrinho, cavalo, todas remetem à mesma coisa, ao médium que está incorporado, ao filho que está ali incorporado. Não é de nenhuma forma pejorativa ou esse guia falando mal do seu médium, não é. É às vezes até carinhoso. Tem entidades que chamam de filho, ó, avisa meu filho que é para tomar banho de descarrego. Tem entidades que falam, meu filho não aprende. Tudo que eu falo para ele, eu falo para ele tomar banho, não aprende, mas é um burrinho mesmo. Eu vou chamar ele de burrinho. Ó, filho, quando meu burrinho for para casa hoje, falo para ele tomar um chazinho, tá? Entendeu? Não é pejorativo, não é brigando, não é para falar mal, é carinhoso, bom? O cavalo tem intuito no sentido de que o guia é o cavaleiro que está operando e conduzindo o cavalo, tá? O cavalo é o médium, mas não quer dizer que, tá chamando o médium de cavalo, tá chamando de bicho. Não, está remetendo que eu estou controlando, eu sou o cavaleiro, ele é o cavalo, eu estou conduzindo. É isso que quer dizer, o guia está incorporado, energizado, comandando o seu cavalo, conduzindo o trabalho, bom? É isso que quer dizer, não quer dizer que é um bicho, é alguma coisa, não, é só que é ele que está conduzindo no momento. E o aparelho, pelo fato de ser um aparelho de comunicação, é o aparelho mediúnico, é o médium. Médium é o aparelho, é meu aparelho de acesso, tá bom? Então, temos essas palavras aí muito usadas. Então assim, pessoal, eu acho que é isso, as palavras que eu queria passar para vocês, os materiais eu já falei no outro vídeo. No nosso próximo vídeo a gente continua a falar sobre o ato de cambonear, sobre cambono. Axé a todos!